O Flamengo venceu o Palmeiras, mas olha, nos bastidores, cara, tá dando muito o que falar e parece que teve até invasão de dirigente no vestiário. É incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil. E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo do Everton, as polêmicas nos bastidores, o Felipe Luiz falando demais na coletiva e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como este. Assim que acabou o jogo, o Everton fez questão de detonar o VAR aqui no futebol brasileiro. Cara, sendo bem sincero, é muito difícil aqui de novo a gente falar da arbitragem. Todo final de semana alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser beneficiado. Agora, é incrível como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo, porque o árbitro tem que ter autonomia. Ele viu, estava na frente dele. Quando você chama para ver um lance na TV, o cara para, óbvio que qualquer contato ele parece que é falta, e em todo lugar o árbitro de VAR o árbitro vai no VAR, ele demora 30 segundos, 20 segundos, hora e volta, aqui demora 3, 4, 5 minutos. Rola uma discussão entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, e isso não é acho que a função do VAR. A função do VAR é para corrigir os erros óbvios e claros, aqueles que não deixam dúvida para ninguém. Aonde existe dúvida, não tem que chamar, tem que deixar o árbitro decidir. Eu não estou falando que é para o Palmeiras, eu falei no começo que todo final de semana alguém é beneficiado e alguém é prejudicado. Uma vez é o Palmeiras, outra vez é o Flamengo, amanhã vai ser o Palmeiras beneficiado por alguma... Enfim, é o futebol, não é o problema de um, é o problema de todos. Então, eu acho que não vamos botar a culpa no VAR, o Flamengo tem seu mérito também pela vitória, que isso fique claro também, porque às vezes parece que a gente está só reclamando do VAR, não é isso. O Flamengo mereceu sua vitória, fez mérito, jogou muito bem, mas eu acho que, óbvio que naquela altura um pênalti dado daquela forma, ele não só altera o placar, mas também muda o nosso emocional, muda a nossa forma de ver o jogo, mas vamos seguir em frente, descansar e melhorar. O treinador do Palmeiras falou também que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, o que é que eu lhe digo? Existem regras para cumprir e aqui no Brasil são peritos a todas as jornadas e rodadas e inventam. Nós já andamos aqui há 4 anos e meio, já sabemos. Hoje em dia o VAR é quem manda no jogo. O Ramon não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR lhe diga que sim. Nunca vi isto, não vejo isto em lado nenhum. Antes de nós virmos para aqui, estávamos a ver a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti, o VAR não interviu, só disse foi impedimento, não foi. E a regra deste pênalti, do nosso pênalti, é muito simples. O VAR só tem que dizer se é dentro ou se é fora. Na dúvida, deixa seguir a decisão do campo. É simples e clara a regra. Não sei o que é que eles gostam de inventar, mas eu vou lá ver. A regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro, da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui, é assim que nós temos que viver, por isso é que muitas vezes nós nos revoltamos tanto, porque nós só queremos que as regras sejam cumpridas. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é penalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já estou a olhar para trás a dizer marca penalti. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas
e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. E olha, o Varela aproveitou para falar se a mão foi dentro ou fora da área. O lance ali do pênalti a favor do Palmeiras, para ti foi dentro ou fora da área? Para mim foi fora, mas para você? E para você, seria, se fosse dentro da área, seria pênalti, mas só essa questão de ser dentro ou fora. Se fosse dentro, sim, seria pênalti, mas para mim foi fora. Para todo mundo que estava aí foi fora, menos para o juiz. Já o Filipe Luís resolveu fugir de polêmica e falar sobre o jogo e o trabalho dele. A arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E tá ouvindo? Dá para ouvir, né? E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem para onde correr. Mas, repito, prefiro não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. E, bom, a vitória contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, temos que valorizar, porque é uma vitória muito importante. Vale 3 pontos, como valia 3 pontos todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Eu continuo sendo o mesmo. Eu tenho muito claro aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como fazer para chegar até lá. Então, se vão me criticar, se vão... só penso que que sigam vendo o que está sendo feito. Está sendo como o teu time está jogando, como está propondo, como está chegando até o gol adversário, como está marcando. Dito isso, de resultado eu não controlo. Não controlo, não vou controlar nunca. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios. Vou continuar aqui fazendo meu trabalho, como eu sempre falo. O Abel pode ter até empatado em horas de trabalho, mas muito difícil, que ele tenha trabalhado mais. Só que mesmo trabalhando tanto, muitas vezes a gente não ganha. Então, a única coisa que eu posso fazer é, se um dia eu sair dessa cadeira aqui, eu vou deitar na minha cama e vou falar, por trabalho não foi, por falta de trabalho não foi. Então, eu trabalho muito para tentar fazer com que os jogadores se sintam confortáveis dentro do campo. E hoje foi uma vitória muito especial, que a gente vai comemorar muito. Quarta-feira tem outra. E aí temos que tentar ganhar outra vez, porque o Flamengo exige isso. Okay? A Renata Ruel, lá na ESPN, explicou os lances polêmicos da arbitragem. Na hora que a gente vê esse lance da mão, né, do Varela, o que a gente vê aí? Hoje eles marcam esse tipo de pênalti. Ele está girando o corpo, o braço está um pouquinho afastado do corpo, ampliando o espaço corporal, cria uma ação de bloqueio da passagem da bola, e aí eles marcam esse tipo de pênalti. E aí você tem 2 pontos. A posição do abate nesse lance não é ideal para ele saber se é dentro ou fora. Para ele saber se é dentro ou fora, ele tinha que estar nessa linha paralela da área penal, aí, da grande área. Ele não está. A gente vê que ele está mais central. Ele não consegue definir. E aí o VAR chama. E aí eu acho que esse é outro ponto para a gente. O VAR é caro, gente. O VAR, a gente não tem a melhor tecnologia, mas ele é caro. E mesmo sendo caro, você não consegue ter uma imagem que deixe claro se é dentro ou fora. Quando aproxima, fica ainda pior, distorce ainda mais a imagem. Que é também, eu falo que a arbitragem ontem também teve polêmica. A linha traçada no gol Vasco e Fluminense, você não enxerga nada. Essa tecnologia também não nos mostra nada, não define nada, absolutamente nada. E aí, se você não tem uma definição, se você não tem 100% de certeza, você vai manter a decisão de campo. Árbitro mal posicionado em campo, claro que não tem imagem, o pênalti em si, a falta em si, é marcável, é o que eles marcam hoje, por entender uma ação de bloqueio. Agora, dentro ou fora, é algo que não poderia mais discutir com tanto dinheiro que envolve o futebol. Vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. Para o que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta, mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada. Ele conseguiria seguir nessa jogada, não o árbitro
infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O árbitro no campo entende como não pênalti, o VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, para mim, se ele der esse pênalti, ele erra 2 vezes. Até porque, se ele deu o pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra 2 vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, né? Interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais porque a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio. Agora o José Boto trouxe uma informação de que um membro da diretoria do Palmeiras tentou invadir o vestiário da arbitragem. Já começa a ser hábito, e não devia ser hábito vir aqui falar sobre arbitragem, mas é triste ver um jogo, que é um jogo até bem disputado, contra uma equipa muito boa como é o Palmeiras, e ver o treinador deles a falar de arbitragem, ver ali dentro um dirigente deles a invadir a cabine do árbitro, como se eles tivessem razão de queixa do que se passou ali dentro. O que se passa ali dentro é um penalti que é fora da... Penalti não, uma falta que é fora da área, que o árbitro transforma em penalti. Um penalti que ele não marca e que tem que ser o VAR a chamá-lo. Um pisão no Luís Araújo que dava o segundo cartão amarelo ao jogador do Palmeiras. E o que a gente vê é o Palmeiras a queixar-se do árbitro, uma coletiva inteira a falar do árbitro e da arbitragem, e um dirigente deles a invadir o vestiário do árbitro. E isto não pode ser assim. Acho que quem quer um espetáculo bom e saudável não pode entrar por este caminho, e a CBF tem que pensar na arbitragem, tem que pensar bem e não se deixar pressionar por coisas destas que são do tempo do... Não é do tempo, é do terceiro mundo. Aquilo que se vê ali dentro é do terceiro mundo, tá? Tá aí então José Boto falando que pessoas do Flamengo viram essa tentativa de invasão do vestiário da arbitragem. Até perguntei para ele depois, porque ele falou cabine da arbitragem, mas é questão do português de Portugal, é o vestiário da arbitragem que teria sido invadido por dirigentes do Flamengo. Depois, conversando com pessoas do Flamengo, esse dirigente seria o Anderson Barros, e quando o Anderson Barros ficou sabendo disso, ele deu a seguinte declaração: se o Boto falou isso, ele é mentiroso, eu vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso, declaração do Anderson Barros. Palmeiras também, pessoas do Palmeiras falam que no intervalo, dirigentes do Flamengo também pressionaram a arbitragem no intervalo da partida, então tem essa guerra de versões. Em relação à súmula da partida, né? O árbitro Ramon Abate Abel disse que não houve nada de anormal na partida, isso foi o que ele relatou na súmula depois do jogo, então... De acordo com a arbitragem, não houve nada de anormal. O Flamengo fazendo essa acusação de invasão do vestiário da arbitragem. Depois, conversando com pessoas do Flamengo, eles disseram que o Anderson Barros deu 3 tapas e depois 2 chutes na porta do vestiário da arbitragem. Essa é a versão do Flamengo. Então, realmente, é uma questão aí muito quente depois do jogo, envolvendo a arbitragem, envolvendo os 2 times, e o José Boto fazendo essa declaração, falando depois da partida sobre essa questão da arbitragem, sobre a diretoria do Palmeiras. Palmeiras também respondendo, estão dizendo que não houve nada de anormal. O Palmeiras e o Flamengo falando que houve essa invasão, ou pelo menos uma tentativa de invasão do vestiário da arbitragem depois da partida, depois da vitória do Flamengo aqui no Allianz Parque por 2-0, Bruno. Bom final de domingo. Obrigado. Só uma última informação, o árbitro não relatou nada na súmula, e quando a equipe de arbitragem também estava deixando aqui o Allianz Parque, foi abordada essa equipe, e eles disseram também que não houve nada de anormal. Não deram uma entrevista, mas disseram que não teve nada de anormal. Então, essa, pelo menos por enquanto, é a versão da arbitragem, como vocês disseram, né? A súmula online pode ser modificada, mas neste momento, na súmula, não há nada de anormal relatado pela arbitragem depois da partida. Tá bom, Mendel. Mas e aí, hein? Na sua opinião, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem? O Flamengo foi beneficiado? E esse VAR, hein? Como resolver? Comenta aí, quero saber a sua opinião, e não esquece do like no vídeo.